você abra no Salmo 27, verso 4. Nós, na semana passada, começamos a olhar para esse texto. Nós estamos falando sobre algumas práticas, ferramentas de crescimento da nossa fé. Então, na semana passada, nós falamos um pouquinho. Eu vou dar uma recapitulada e nós vamos então voltar e meditar no de hoje, tá bom? Salmo 27, apenas o versículo de número 4. Salmo 27, 4. Diz assim: uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. Amém? Vamos orar mais uma vez? Pai, nós estamos diante da Tua palavra. Pedimos que o Senhor abra nossa mente, nosso entendimento, nosso coração, para recebê-la. Dá-nos graça e força para praticá-la. É o que nós oramos em nome de Jesus. Amém. Vamos tomar o seu assento em nome de Jesus? Nós comentamos na semana passada sobre o finalzinho do capítulo, desse versículo, onde ele vai falar que o desejo dele era contemplar a sua beleza. Nós falamos sobre olhar para Deus, essa prática de olhar para Deus. Nós falamos que nenhum homem jamais viu a Deus. Deus é Espírito. Então, quando o salmista está dizendo de olhar para Deus, ele está falando para olhar os atributos de Deus, sua bondade, presença, onisciência, onipotência, as suas virtudes, e olhar para a sua obra, a sua criação, aquilo que Deus fez e está fazendo ao longo da história. Nós citamos o Salmo 34:5, que diz que aqueles que olham para o Senhor, eles ficam iluminados, eles resplandecem, e jamais o seu rosto será tomado de vergonha, de vexame. Então nós falamos sobre essa prática de nós não ficar olhando para o problema toda hora, para a dificuldade, mas levantar a cabeça e olhar para Deus. O Deus que fez, é o Deus que faz, é o Deus que vai continuar fazendo, o Deus que está, é o Deus que está, é o Deus que sempre estará. Então esse é o contemplar. E hoje nós vamos nos ater já no finalzinho do versículo. Mas eu vou fazer um acréscimo de uma informação que eu não dei na semana passada, porque eu entendo que ela vai nos ajudar mais hoje. Quem escreve esse salmo é Davi. Muito provavelmente, o momento da vida do Davi é o momento em que ele está fugindo de Saul. O Davi, irmãos, ele passa por um pedaço da vida dele que é uma das coisas assim complicadas, porque o Davi, ele sai do estado de anonimato para ganhar um destaque. Ele sai de ser o filho que foi chamado por último, quase não lembrado, quando Samuel foi lá na casa dele, para se tornar um protagonista dentro da nação de Israel. Quando ele sai lá de trás do cuidado das ovelhas, pega ali o alimento para levar aos seus irmãos no campo de batalha, e ele vai ali debaixo da ordem do seu pai, e daqui a pouquinho ele não apenas está levando a comida, mas ele está se apresentando para lutar contra Golias, e agora já não mais só se apresentando, ele está indo lutar contra Golias, e não apenas indo, ele está lutando, ele está vencendo, e a partir dali, Davi ganha uma projeção dentro de Israel. Ele assume uma posição, ele se casa com a filha de Saul, ele assume uma posição dentro do exército de Saul, e dentro disso ele ganha uma projeção, uma proeminência, ele tem uma visibilidade. Mas aí então começa uma parte difícil da vida de Davi. Davi começa a ser perseguido por Saul sistematicamente, constantemente. Isso vai ficando cada vez mais claro, mais notório, até o momento que Davi percebe que já não dá mais para ficar perto de Saul. E não ficar perto de Saul significa ir embora de todo Israel. Ele é o rei de Israel. Ele era casado com a filha do rei. Então ele tem que deixar para trás os seus pais, os seus irmãos, a sua esposa, a sua nação e os lugares que ele tanto amava. E ele então agora vai para um caminho. Ele tem que tomar decisões. A primeira coisa que eu quero dizer para os irmãos é que o Salmo 27,
ele é uma canção, ele é uma poesia, e nós estamos diante de a oração de um homem quebrantado. Hoje é muito comum que algumas pessoas elas sentem para fazer músicas, né? Elas se encontrem para fazer música para vender, fins comerciais. Então elas sentam ali, pegam um texto, pegam uma estrofe, faz um ajuste, coloca uma nota, e aí a música fica bonita e ela vende, ela ganha projeção em muitas áreas. Não é o caso de Davi. Davi não é um homem querendo projeção. Davi não é um homem fazendo uma música para cantar em Israel. Ele não é um homem que está dizendo: daqui a pouquinho vai ter uma festa em Israel, vou fazer uma música aqui, um cântico de peregrinação, para que a gente ensine as pessoas enquanto elas estão indo para Jerusalém adorar a Deus, elas cantem a nossa música. Vamos fazer uma canção em degraus quando eles estão subindo os templos. Vamos fazer uma canção aqui. Quando tiver festa, as pessoas cantem a nossa música. Esse não é o espírito de Davi. Davi não está pensando nisso. Davi não está escrevendo uma canção para que a canção dele se torne as mais tocadas, a mais falada, a mais conhecida. Nós estamos diante de um homem quebrantado diante de Deus, e de alguma maneira Deus nos permite ter acesso à oração de um homem que está fugindo, e ele está abrindo o coração dele e dizendo para Deus: Deus, esse é o meu desejo, eu não tenho nada disso aí. Eu não posso estar no templo, eu não posso estar com a minha família, eu não posso estar com a minha esposa, eu não posso estar com os meus pais. Eu sou um fugitivo, eu estou fugindo, mas o meu coração está lá. O meu coração está naquele lugar. O meu desejo é estar naquele lugar. Se eu pudesse voltar, eu voltaria hoje. Então, nós vemos um coração de um homem quebrantado. Nós estamos diante de alguém que está de fato, de verdade, com o coração quebrantado. O finalzinho do texto que nós lemos, que nós vamos meditar, nós vamos nos concentrar nele, ele vai dizer assim: meditar no seu tempo. Então Davi está dizendo: uma coisa que o Senhor eu buscarei, que eu possa habitar na casa do Senhor todos os dias. E aí vai dizer para quê? Para contemplar sua beleza. Segunda parte, para meditar no seu tempo. Então, vamos entender o que Davi está querendo dizer aqui. Diante do contexto que nós ouvimos agora, de que Davi é um homem fugindo, Davi é um homem sem rumo, sem direção. E ele vai dizer: eu quero meditar, eu quero pensar. Agora, essa palavra meditar, irmãos, ela não quer dizer esvaziar a mente de pensamentos, como alguns falam: não, eu quero meditar, eu preciso meditar. E aí, para muitos, é aquele esvaziamento de mente, aquele alinhamento de sentimentos, né? Eu preciso organizar as minhas emoções, eu preciso organizar os meus pensamentos. Não, não é isso. Essa palavra, essa expressão aqui, não quer dizer isso. Essa palavra quer dizer: eu quero olhar para os meus caminhos, eu quero analisar os meus caminhos, e eu quero ver se os meus caminhos estão de acordo com a palavra de Deus.
Salmo 119, versículo 9. O Salmo 119 é conhecido como o Salmo da exaltação, do engrandecimento da palavra de Deus. Salmo 119, versículo 9 vai dizer assim: como purificará o jovem o seu caminho? Ponto de interrogação, uma pergunta. Resposta vem na sequência: observando segundo a palavra de Deus. Então, o salmista faz uma pergunta e ele tenta a resposta. E aí, irmãos, eu acho interessante porque é óbvio, irmãos, que não é apenas o jovem que tem que andar segundo a palavra. Não existe uma faixa etária da nossa vida que algum de nós está liberado para não mais cumprir a palavra de Deus, conhecer e praticá-la. Mas aqui tem uma intencionalidade do salmista, porque geralmente o jovem é uma pessoa que está decidindo o seu rumo, está decidindo a sua vida. Ele vai precisar agora tomar decisões. Ele vai ter que deixar agora o seu pai, a sua mãe. Ele vai precisar agora dizer com quem que ele vai querer trabalhar, com quem que ele vai estudar, com quem que ele vai casar, quando que ele vai casar, se ele vai morar fora. Ele vai ter que decidir a sua vida. É um momento de decisão. E ele precisa decidir. E cada um de nós, irmãos, todos nós, tomamos decisões a partir de valores que nós temos, culturais, familiares, sociais. Nós estamos olhando para alguma coisa, nós estamos decidindo. Nós estamos sendo influenciados por algum pensamento, por alguma fala, por alguma experiência para tomar decisões. Agora, algumas pessoas tomam decisões na emoção. Elas são tomadas pela emoção, da maneira que ela se sente, ela decide. Tem pessoas que tomam ou deixam de tomar decisões por causa de traumas, histórias passadas. Algumas pessoas tomam decisões porque elas se sentem apertadas e sentem pressionadas. Agora, o salmista está dizendo assim: se eu quero tornar o meu caminho puro, limpo, se eu quero tornar o meu caminho o caminho correto, o que tem que me ajudar a tomar decisões, quem tem que me governar, quem tem que me dirigir, é a palavra de Deus. É a palavra de Deus, irmãos. A nossa influência na tomada de decisão, quem deve impulsionar a nossa vida, e o que a gente tem que olhar, é a palavra de Deus. E esse fato, irmão, de tomar decisões pela palavra de Deus, ele vai implicar em algumas coisas. Mas observe o que vai dizer no Salmo primeiro. Ele vai dizer assim: bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, que não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos pecadores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Acho que eu vou reinar. Verso 2. Agora, se os irmãos olharem o verso primeiro, os irmãos vão perceber aqui uma regressão, uma decadência. Ele vai dizer: bem-aventurado é o homem que não anda, bem-aventurado é o homem que não senta, que não se detém, e bem-aventurado é o homem que não senta. Então, o que ele aponta para nós, o salmista? Ele aponta o seguinte: que aquele que começa a andar segundo o conselho dos ímpios, se ele permanecer nesse caminho, em algum momento ele vai deixar de andar e ele vai parar, ele vai se deter no caminho dos pecadores, e ele vai ficar tão tempo parado que agora ele vai sentar na roda daqueles que falam mal, dos escarnecedores. Então tem gente que vai tomando a sua caminhada, que está caminhando, ele está indo, mas o que está norteando a sua caminhada? Qual é a influência que está chegando aos seus ouvidos? A Bíblia vai dizer: não se engane, as más conversações corrompem bons costumes. Daí você está na caminhada, você está indo, você está andando, mas tem aquele conselho ímpio, aquele conselho, chega uma hora que você para. E aí já não é mais o conselho do ímpio,
há mais problema em estar entre eles e fazer parte do que eles fazem ou fazer o que eles estão fazendo. Tudo isso começou aonde? No conselho dos ímpios. E aonde vai terminar? Na roda dos escarnecedores. É uma regressão, é uma queda livre. Agora o salmista vai dizer assim, olha, porque ele vai começar a dizer, bem-aventurado o homem que não. Então, de que ele está falando? Ele está falando de um homem mais do que feliz, porque a palavra bem-aventurado quer dizer, alguém mais do que feliz. Talvez eu e vocês não se contentem só em ser feliz. Mas a Bíblia vai apontar para nós que existe algo que pode superar e ser maior do que uma felicidade, ser mais do que feliz. E ele vai dizer que ao invés de andar no conselho dos ímpios, parar no caminho dos pecadores, ou se assentar com aqueles que falam mal, ou a roda dos escarnecedores, antes, ou seja, ao invés disso, ele gasta a sua vida na lei de Deus, na lei do Senhor. E nessa lei, medita de dia e de noite. Então, observa isso, irmãos, porque o que é meditar? Meditar é você se deparar com o texto, se deparar com a passagem, se deparar com o versículo, com o capítulo, com uma história, com uma pregação, e ali você está olhando para o texto, mas você começa a analisar os seus próprios caminhos. Se aquilo que foi dito, aquilo que foi lido, aquilo que foi ensinado, se aquilo faz parte de você. Se você consegue se chegar no texto, no contexto. Eu me lembro de quando eu estava fazendo o estudo do livro de Esther, 10 capítulos do livro de Esther, uma das histórias mais empolgantes da Bíblia. Eu me lembro que a primeira vez que eu li esse livro inteiro, 10 capítulos, eu fui numa tarde, na tarde da bênção da igreja que eu estava, e tem muito mais evangelista, aleluia. E aí, eu lembro que eu entrei assim na igreja, na tarde da bênção, tinha uma irmã, era um grupo de irmãs que coordenavam ali. Eu lembro que eu cheguei, sentei ali no fundo, e a irmã falando do livro de Esther, e ela falava com tanta empolgação que eu fiquei interessado. Eu saí dali, acabou o culto, fui para minha casa, e eu li os 10 capítulos numa tacada só, e tão empolgado que eu fiquei com a história. E eu lembro de um dia mais recente agora, eu estava estudando o livro de Esther, então, na verdade, fazendo uma série de mensagens do livro de Esther. Eu estava olhando o livro de Amã, estava olhando o personagem Amã. Um homem mau, um homem que, por causa de uma situação que ele não gostou, ele quis condenar todo o povo. E eu fui vendo aquele homem tomando decisões egoístas, fazendo coisas assim, inescrupulosas. Tem uma passagem que diz que quando ele instiga o rei Assuero a assinar um decreto para matar todos os judeus, imagine, uma data para que fosse permitido qualquer pessoa matar um judeu livremente. A Bíblia diz que o rei assina esse decreto, envia para os mensageiros, e aonde essa mensagem chega, essa notícia chega, as pessoas ficam alarmadas, mas o texto vai dizer que neste dia sentou-se para beber junto a Amã e Assuero. As pessoas estão assim, tristes, angustiadas, a notícia corre, e o que eles estão fazendo? Eles estão sentados, bebendo como se nada tivesse acontecido. E eu lembro que eu fiquei olhando aquele homem, aquele comportamento, aquela postura indiferente, má, egoísta, egocêntrica. E eu me lembro de uma hora olhando para o texto, eu fazia uma oração bem simples para Deus, mas quebrantada. Eu falei assim: eu me livro de ser um homem assim, que não se importa, porque fui ferido ou porque meu ego foi ferido, fazer disso um motivo de perseguir, matar alguém, ferir alguém, colocar mais pessoas em risco por causa do meu ego. Me livra disso. Então, é
aquele momento que você olha para a palavra de Deus e você se enxerga ali dentro. E você começa a validar os teus caminhos, a questionar os seus passos e a dizer: será que é isso mesmo? Será que é por aqui que eu tenho que andar? Será que é dessa forma que eu tenho que conduzir a minha vida no trabalho? Será que é dessa maneira que eu devo falar com as pessoas? Será que é assim que eu devo tratar as pessoas da minha casa? Será que esse é o jeito certo? E a resposta que eu vou receber, ele vai vir da palavra de Deus. É a palavra das perguntas. Agora, eu queria que você abrisse comigo a sua Bíblia, porque quem vai nos ajudar nesse processo de forma muito direta é Tiago. Eu queria que você abrisse comigo a sua Bíblia na carta de Tiago, capítulo 1. Porque aqui Tiago vai dar uma sequência para a gente, bem interessante, com relação à prática do meditado, à prática da palavra de Deus. Então, Tiago, capítulo 1, nós vamos ler a partir do verso 22, até o verso de número 25. Tiago 1, 22 até 25, que diz assim: sejam praticantes da palavra, não somente ouvintes, enganando a vocês mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha aquele que contempla o seu rosto natural no espelho, pois contempla a si mesmo, e se retira e logo esquece como era a sua aparência. Mas aquele que atenta bem para a lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não será ouvinte que logo se esquece, mas operoso praticante. Esse será bem-aventurado no que realizar. Agora, eu acho interessante porque Tiago, irmãos, ele vai dar para a gente todo o trajeto que a palavra de Deus precisa ter na nossa vida. Ele vai dizer assim: porque aquele que ouve e não pratica. Então, só nesse início de fala, o que o Tiago está dizendo para a gente? Que existe um processo inicial da palavra e existe um processo final da palavra. Qual que é o processo inicial da palavra? Ouvir. E é óbvio que o ouvir aqui não é apenas processo auditivo. O que ele quer dizer é ter contato com a palavra. Então, quando você lê a Bíblia, quando você ouve uma pregação, quando você de repente coloca lá a Bíblia em áudio, você ouve a pregação, você lê as escrituras, o que você está fazendo no processo inicial? Você está tendo contato com a palavra. Se é processo inicial, não é todo o processo. Não é todo o processo. É processo inicial. É importante, mas não vai dar tudo. Não vai produzir tudo que tem que produzir. Para produzir o restante, tem que ter outras coisas. E aí vai ser qual é o processo final? Praticar. Então, no começo, ele vai dizer qual é o processo inicial, qual é o processo final. Processo inicial, ouvir, ter contato. Processo final da palavra, prática, vida. Agora, ele vai lá mais na frente, ele vai dizer o que tem entre um e outro. Só que ele vai dizer assim: porque aquele que ouve e não pratica é semelhante a um homem, uma pessoa que foi no espelho, olhou a sua imagem e quando saiu, logo se esqueceu. Agora a gente precisa fazer aqui, irmãos, só um entendimento de época. Porque é óbvio, se você olhar no espelho hoje, nos espelhos que nós temos hoje, aquilo que nós olhamos no espelho, por mais que eu possa não gostar do que eu estou vendo, reflete a realidade. É o que está lá. Você vê aquelas pessoas que vão tirar foto assim, tira uma foto bem bonita, a foto é o que é? Não é verdade? Aí eu não, pastor, depende do ângulo, da iluminação, é verdade. Depende do Photoshop, também é verdade. Dá para dar uma melhorada, né? Mas basicamente hoje o que nós temos, irmãos, com relação a espelho, a reflexo, é a realidade, é o real, é o 100%. Então hoje quando nós paramos na frente do espelho, nós olhamos o nosso cabelo,
ele vai dizer: aquele que atenta para a lei de Deus, para a lei da liberdade. Sabe, eu queria usar essa expressão, atenta. Ele vai dizer que entre o processo inicial de ouvir e o processo final de praticar, existe um processo que é o mais robusto, onde nós devemos gastar mais tempo, que é o quê? Atentar. É você olhar para o texto e conversar com o texto, questionar o texto e buscar ter resposta no texto. É você ouvir a pregação e sair perguntando: aonde eu aplico, como eu faço, como eu vivo, como é que eu ando nessa verdade, e gastar a sua mente em pensar disso dia e noite. Porque conforme você vai exercitando a sua mente, pensando no que leu, pensando no que ouviu, naquilo que você teve contato, aquilo que era uma imagem inicial, ainda que seja verdade, mas não tão clara, à medida que você vai meditando, que você vai conversando com o texto, que você vai gastando tempo olhando para o texto, aquela imagem que é distorcida, que não é tão clara, ela vai ficando clara, ela vai ficando nítida, ela vai ficando cristalina, e aí você está pronto para se casar. Por quê? Porque ela é uma verdade clara, nítida, profunda, porque você atentou, você meditou, você considerou os seus caminhos segundo a palavra. Fica claro. Irmãos, existem textos da palavra de Deus que são difíceis, são complicados. Eu acho que eu já brinquei com os irmãos aqui um dia. Eu estava em casa, eu estava recebendo um grupo de irmãos da igreja na minha casa, eu estava conversando, e eles juntaram lá, levaram lá umas carnes, fazer um churrasco. Eu lembro que eu estava arrumando a churrasqueira e veio uma moça toda empolgada, falou: pastor, eu quero fazer uma pergunta. Ele: faz, irmão, vamos ver o que vai dar esse negócio. Ela falou assim: eu queria saber quem está certo, os calvinistas ou os arminianos? Imagina, irmãos, eu estava com um espeto de carne na mão, fogo na brasa. Olhei para ela e falei assim: irmã, os camaradas estão discutindo esse negócio há 500 anos. Você acha que é a gente no churrasco para resolver esse negócio? Não vai, não vai. É óbvio, irmãos, que tem coisas que são difíceis, mas a gente precisa perguntar para Deus, vasculhar, procurar, sabe, irmãos, olhar, falar com Deus, até que aquela mensagem ela não seja mais a história de alguém, ela já não seja mais um personagem em algum momento da história da vida, já não seja mais Abraão saindo da sua terra, já não seja mais José no Egito, já não seja mais a Ruth saindo de Moab rumo a Judá, já não seja mais alguém em algum lugar da história, mas é a palavra de Deus falando comigo, é a palavra de Deus, é o Deus de Abraão, é o Deus de José, é o Deus de Ruth, é o Deus de Paulo, de Pedro, de Judas, de João, é o Deus da Bíblia falando comigo com você. É uma verdade pessoal. E isso a gente só consegue, irmãos, se nós pararmos e meditarmos, se nós exercitarmos a nossa mente a aplicar aquilo que nós lemos. Olha o que ele vai dizer. Ele vai dizer que aquele que faz isso, que atenta para a lei que é perfeita, para a lei da liberdade, ele vai dizer: e nela persevera, permanece, não sendo ouvinte, mas que logo se esquece, mas operoso praticante. Esse será bem-aventurado no que realizar. O que está dizendo é o seguinte: se você ouvir a palavra de Deus e gastar tempo pensando, meditando, construindo, dizendo: Senhor, como que eu aplico, como que eu vivo, como que eu tomo essa decisão segundo a sua palavra, mas é o seguinte, que quando você tomar uma decisão, for fazer alguma coisa mediante a palavra de Deus, aquilo que você for fazer
minha esposa, ela tem uma fala que eu concordo. Ela diz assim: às vezes as pessoas gastam muito tempo brigando com o outro para ter tempo, ao invés de usar o tempo para ficar com o outro. Teve aquela pessoa que fica: você não fica comigo, você não passeia comigo, e fica a vida toda reclamando: ah, você também não gosta disso. E aí eles ficam ali 2 horas, 3 horas brigando, como poderia estar 2 horas, 3 horas no momento melhor. Mas é talvez porque não conhece o texto que diz que a palavra torpe, a palavra dura, a palavra grosseira, ela levanta a ira, mas a palavra branda, ela desvia o furor. Quando alguém vem para arrebentar com tudo, você mantenha calma, você fala com um tom suave, você é educado, você desarma a pessoa. Quem nos ensina isso? A palavra de Deus. A palavra do Senhor nos ensina a como lidar com esse tipo de situação. Em que momento eu resisto? Em que momento eu fujo? Em que momento eu digo? Em que momento eu me calo? Quem nos ensina essas coisas são a palavra de Deus. Mas e se eu não conhecer a palavra? Se eu não tiver processo inicial, se eu não vai tentar ler, a ouvir, mas entenda o processo inicial. Como é que eu aplico isso se eu não meditar, se eu não gastar tempo pensando como eu aplico? Eu nunca vou chegar no final, que é o praticante, é o operoso. É aquele que tudo que faz dá certo, porque faz segundo o conselho da palavra. Mas o salmista, Salmo 27:4, ele não apenas vai falar meditar, ele vai dizer meditar no tempo. Pô, irmãos, os irmãos sabem disso, que para pensar não precisa pensar em um lugar específico, ele pode pensar em qualquer lugar, não é verdade? A gente pensa cozinhando, dirigindo, só não pode fechar o olho, mas pensa. A gente fica pensando. Tem uns até que não para de pensar. E você pode gastar ali seu tempo meditando a palavra, quando está fazendo uma coisa, fazendo outra, andando na rua, indo dormir, acordando, em qualquer lugar da sua casa, no trabalho, na condução, no carro, na rua, de bicicleta. Você pode pensar, ou seja, a gente consegue pensar. Mas aí Davi, ele disse assim: eu quero meditar no tempo. E aí a gente tem que entender que tem uma coisa, irmãos. O ambiente influencia o comportamento. Os irmãos concordam comigo? Que o ambiente influencia o comportamento? Se você chegar num lugar em que as pessoas estão numa conversa descontraída, uma festa, por exemplo, um almoço de família, a gente chega sem formalidades, não é verdade? Chega, dá risada alta, tem 3 assuntos na mesa, conversando, e você participa dos 3. Porque esse é o ambiente construiu esse tipo de comportamento, você acaba lidando com aquilo. Agora, se a gente vai para uma reunião, onde há uma pauta, cada um fala na sua vez, o que você vai fazer? Óbvio, você vai ler o ambiente e vai se comportar como tal. Se vai parar na frente de um juiz, você vai perceber como que as pessoas tratam o juiz, como que eles falam com o juiz. Eu não vou falar com o juiz, eu falo com um colega meu, com um parente meu, num churrasco, num almoço, num passeio. Não é essa pessoa, por quê? Porque o ambiente é outro. Então o ambiente, ele molda o comportamento. Inclusive na área da psicologia, fala sobre psicologia ambiental, do ambiente. Porque ele entende isso. Que as pessoas, dependendo do lugar, elas se moldam. E aí eu não estou falando, irmão, de ser 2 caras, de ser falso. Não é isso. É simplesmente ser adequado. Adequado. Então nós temos um ambiente e nos adequamos aqui. Agora nós vamos entender, irmãos, que quando Davi está dizendo assim, meditar no tempo, ele não está fazendo referência única e exclusivamente a um espaço físico. Ele está dizendo: eu queria estar na minha igreja.
E aí Deus dá todos os formatos. Haverão 3 ambientes: o ato, o lugar santo, o lugar santíssimo. Deus vai dizendo para Moisés o que vai ter em cada um desses ambientes, quais são a mobília, qual é o tipo de material que essas mobílias vão ser feitas. Ele vai dizer como que vai ser as paredes, qual é o tipo de tecido que vai ser. Ele vai dizer como que vão ser as hastes. Ele vai dizer como é que esse lugar ele vai ficar de pé, como que vai ser a sustentação. Ele dá todas as suas medidas. Deus dá as medidas, Deus diz quais são os materiais, Deus capacita pelo Espírito homens a construir segundo a palavra dele. E aí lá no final ele vai dizer para Moisés: porque eu quero habitar no meio de vocês. Então ele está dizendo: vocês vão construir um lugar onde eu vou morar. Eu vou ficar no meio de vocês. Tanto é, irmãos, quando nós lemos lá João, capítulo 1, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, essa palavra habitou entre nós, ela também quer dizer tabernaculou entre nós. Ou seja, quando Jesus veio, ele diz o seguinte: que o mesmo jeito que Deus se manifestava no meio do arraial de Israel, na caminhada do deserto, estando no tabernáculo, Jesus Cristo veio até nós e ele habitou entre nós, assim como Deus habitava entre o povo lá no deserto. Ele tabernaculou entre nós. Então, esse lugar não era apenas um espaço físico, era um lugar onde o próprio Deus havia declarado que ele moraria, que ele estaria, que ele se manifestaria. Então, o que Davi está dizendo é que ele quer olhar para os caminhos dele, ele quer meditar e pensar nos seus passos, pensar na sua vida em comparação à palavra, mas debaixo da influência de Deus. Em algum momento você ficou em algum lugar assim, não precisa levantar a mão nem se denuncia, esse é o momento que você tentar se segurar. Você estava comendo alguma coisa escondida, bem gostosa, alguém chegou e você não sabia o que fazer? Já começou a colocar, eu falei, vamos se denunciar. Já aconteceu que você está ali abrindo um chocolatinho bem devagarzinho para não fazer barulho? Porque só tem um e não dá para dividir. Alguém chega bem lá e fala: o que você está fazendo? Esconde. Sabe por que a gente faz isso? Porque a gente pensou em um ambiente seguro, a gente pensou em fazer algo sozinho, a gente construiu uma ideia de que a gente precisava estar naquele lugar só nós, a gente precisava fazer isso. E quando alguém chega, isso é frustrado, e a gente às vezes, para se readequar, a gente fica sem jeito. Significa que quando existe uma presença, nós nos adequamos àquela presença. Agora, irmãos, nós sabemos que Deus não habita mais em templos feitos por mãos humanas. Na verdade, a Bíblia vai dizer que o Senhor está em todo lugar. Jesus disse: eis que estarei com vocês todos os dias, até a consumação dos séculos. Onde houverem 2 ou 3 por causa do meu nome, ali eu estarei. Há uma presença constante de Deus. Sabe o que isso significa? Que na hora que eu tenho que tomar decisões, olhar para os meus caminhos, eu preciso conhecer a palavra e ter a clara noção de que Deus está presente ali. E se Deus está presente ali, isso não deve ser apenas para me inibir, apenas para me represar, apenas para me segurar, mas também, eu não sei você, mas teve dias que eu peguei na palavra de Deus, olhei e falei: esse negócio é difícil demais. Como é que eu vou viver isso? Como é que eu vou praticar essa verdade? Eu não consigo, para mim é difícil, está sendo difícil agora. Aí eu lembro que Jesus diz: eu vou estar com você todos os dias. Aí eu olho e falo: Senhor, para mim é difícil, mas o Senhor está comigo, eu posso fazer. Tomar essa decisão agora é complicado para mim, Senhor Jesus, mas o Senhor disse que estaria comigo, eu sei que o Senhor vai me ajudar. A gente começa a tomar decisões, não porque nós temos condição, mas porque nós temos senso da presença de Deus. Deus está comigo, Ele vai me ajudar, Ele vai me consolar, Ele vai me fortalecer, Ele vai ajustar os meus pés, Ele vai, como diz o salmista, o Senhor, Ele prepara as minhas mãos para a guerra, os meus dedos para a peleja.
Saul ficou exposto e vulnerável diante de Davi. Davi teve mais de uma vez a oportunidade de matar o seu perseguidor. Mais de uma vez. Quantos de nós, tendo uma oportunidade como Davi teve, não mataria? Porque matar Saul poderia ser a possibilidade de voltar para casa, a possibilidade de voltar para a esposa, a possibilidade de voltar para os seus pais, a possibilidade de voltar para o templo. Para muitos, eliminar Saul seria o caminho, inclusive. Alguns homens dizem para Davi: olha, é Deus que está te dando, é o Senhor que está dando as suas mãos aos inimigos, e eles atribuem que matar Davi é um ato que Deus quer. Mas sabe como Davi sabe que não é? Porque Davi conhece a palavra. Porque o Davi, mesmo andando errante, está buscando tomar decisões na presença de Deus. E o Davi diz: nunca que eu colocaria minhas mãos em quem Deus derramou a autoridade, porque a palavra unção quer dizer autoridade. Eu nunca me levantaria contra alguém que Deus deu autoridade. Sabe o que ele está dizendo? Foi Deus quem deu, Deus quem tire. Foi Deus que levantou, é Deus que abata. Foi Deus que constituiu, é Deus que arranca de lá. Isso não me pertence, isso está na mão de Deus. Eu não vou me intrometer na mão de Deus, é quem tem que decidir. Então isso eu não vou fazer. Eu não vou fazer. Isso é uma coisa que é Deus que tem que fazer. Não sou eu. Não são meus caminhos. Não é a melhor decisão. Porque eu conheço a palavra. Eu conheço a palavra. Então, irmãos, para nós orarmos, meditar significa conhecer a palavra, ler a palavra, ouvir a palavra, processo inicial. Significa que depois que você teve o primeiro contato com a palavra, ou lendo, ouvindo, é pensar, gastar tempo meditando, aplicando na vida. E depois que você entendeu melhor, ficou mais nítido, ficou mais claro, a imagem do que você está olhando ficou mais perfeita, praticar. Sabendo que nós não praticamos a palavra apenas porque entendemos, mas porque há um Deus que está conosco. Foi-nos dado um auxiliador, o Espírito Santo, que está conosco, nos fortalecendo e imprimindo a palavra, escrevendo a palavra no nosso coração para praticarmos. Então é sobre esses dois seios, essas duas práticas, a prática do meditar e a certeza da presença de Deus, é que nós olhamos para os nossos caminhos, olhamos para a palavra e desejamos praticar na força do Senhor que nos fortalece, no braço forte do nosso Deus, na condição que só o Senhor pode nos dar. Amém, irmãos? Podemos orar em nome de Jesus? Você pode ficar de pé, nós vamos orar. Nós sempre estamos tomando decisões, irmãos, sempre. Desde as mais simples, para alguns, como, já, não sei se com vocês acontece, domingo à noite, o que a gente vai comer? Tá vendo? Deliciando de novo, vai. O que a gente vai comer? Até uma coisa simples, até das coisas mais complicadas. Será que eu troco de emprego? Será que eu mudo de bairro? Será que eu troco de igreja? Até das coisas mais difíceis. E a gente sempre toma decisões a partir de valores, mas que o maior valor seja a palavra de Deus, que a gente guie o nosso caminho pela verdade da palavra de Deus, porque fazendo isso você não vai ser feliz, você vai ser mais do que feliz, você não vai fazer bem feito, você vai ter sucesso na sua jornada, na sua caminhada. Quem te garante não sou eu, não sou ninguém para garantir, graças a Deus, é o próprio Deus da palavra.
próprio Senhor. Então que a gente conheça bem a palavra, medite bem na palavra, tenha sempre a certeza de que Deus da palavra é o Deus que está com a gente. Eu não sei vocês, mas tem essa coisa da leitura da palavra me fascina, sabe por quê? Tem alguns autores que eu gosto de ler, alguns autores que eu gosto de ler, mas às vezes eles escrevem umas coisas que eu olho e falo assim, não entendi. Eu não entendi bem a colocação. E eu não tenho como perguntar. Por exemplo, eu gosto muito de um escritor americano que fez missões no Brasil, no Rio de Janeiro, chamado Max Lucado. Gosto muito desse escritor. Mas de vez em quando eu leio uma coisa, não sei não, é Max Lucado, não concordo muito não. Mas eu não consigo conversar com o Max Lucado. No máximo, mandar um e-mail, talvez ele leia e me devolva. No máximo. Alguns escritores que eu gosto já morreram. Não dá para perguntar mais, nem escrever. Vou escrever para o Timóteo Keller, morreu, foi embora. Não dá mais. Mas se tem uma coisa fascinante na palavra de Deus, é que aquele que inspirou homens a escrever está vivo. O Espírito que inspirou os homens a registrar está vivo. E eu consigo perguntar para o autor das Escrituras o que é que ele quis dizer. Eu consigo, porque ele está vivo. E não apenas vivo, ele está presente. Ele está do nosso lado. Ele tem prazer em falar com a gente. Podemos orar em nome de Jesus? Vamos falar com Deus. Pai, nós oramos nessa noite. E olhamos para o coração de Davi nessa noite, no verso 4 do capítulo 27, onde lá no final ele fala que o desejo dele é meditar no tempo, é olhar para a sua vida, olhar para a palavra e ter a certeza da sua presença. A minha oração, Senhor amado, é que seja esse o nosso processo, que o nosso processo seja o de conhecer a tua palavra e olhar para a tua palavra nos nossos caminhos e considerar se os nossos caminhos estão alinhados segundo a sua palavra. E a partir dessa clareza, a gente então assuma uma postura de vida, uma prática, uma vida operosa, uma vida realizadora a partir da palavra de Deus, na convicção de que Deus está conosco, de que Deus é quem está nos fortalecendo, de que Deus é quem está nos preparando, de que é Deus quem está nos advertindo, de que é Deus como Pai amoroso que está nos exortando, de que é Deus quem está nos consolando, enquanto estamos comparando a vida com a palavra, no desejo de praticar. A minha oração, Senhor, é que sejamos amorosos, atentando para a lei de Deus, atentando para a lei da liberdade, tendo prazer na sua lei, e gastando, Pai amado, o nosso pensamento nela de dia e de noite, para que a nossa vida seja uma vida mais do que feliz e bem-sucedida. Que as nossas decisões, Senhor, que as nossas decisões, Espírito Santo de Deus, sejam balizadas pela palavra de Deus, e isso nos garanta que no final o Senhor nos dará o galardão, o Senhor nos presenteará, o Senhor fará bem-sucedidos os nossos caminhos, e nisso, nesse processo, o Senhor nos dará também a alegria da caminhada, a felicidade de vivermos a palavra, a certeza de que o Senhor tem para nós o melhor. Ajuda-nos a tomar decisões segundo a sua palavra, ajuda-nos a alinhar os nossos caminhos segundo a tua palavra, e ajuda-nos a andar na palavra de Deus todos os dias, em o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e graças a Deus. Você pode aplaudir o Senhor bem forte? Amém. Irmãos, pode ficar de pé, nós vamos encerrar. Nessa oração agora, nós vamos orar, na oração final, nós vamos orar pela Elisângela, Vanilda e família, Sandra e família. Tem aqui esse pedido de oração. Quem mais pediu oração, irmãos? Então nós vamos orar. Lembrando que domingo agora nós temos nosso culto às
19 horas, tá bom? Então nós vamos estar aqui mais uma vez adorando, bendizendo o nome do Pai e expondo o nosso coração à palavra de Deus. Amém? Podemos orar então, em nome de Jesus? Vamos falar com Deus, apresentando essas vidas e também já a nossa casa, em nome de Jesus. Pai, é em nome de Jesus que nós oramos e colocamos o nosso coração diante do teu altar. Apresentamos a vida da Elisângela, da Vanilda e sua família, da Sandra e sua família, e também apresentamos cada lar, cada casa que está aqui representada. Rogamos pelo teu favor, pela tua graça, pela tua misericórdia. Senhor, aqueles que necessitam de uma cura, que o Senhor manifeste cura, aqueles que precisam de respostas, o Senhor ilumine os caminhos, aqueles, ó Pai, que carecem de consolo, seja a sua presença consolando e encorajando, em o nome de Jesus. Nós te agradecemos por essa noite, agradecemos pela graça que nós tivemos de estarmos reunidos, e pedimos que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos fortaleça, e que o Senhor nos dê uma noite abençoada, um término de semana abençoado. Esse é o desejo do nosso coração, e nós oramos em o nome do Senhor Jesus Cristo. Levante suas mãos, que o grande amor de Deus, que a graça